E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer aí a correção do PET 1 de Física de 2021, semana 4 do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem desde a antiguidade formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que, letra A, Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam nos céus, região da esfera da Lua para cima. B. O grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. Letra C. O geômetra grego Cláudio Ptolomeu propôs em seu livro Almagesto um sistema geocêntrico e geostático para o universo. D. Galileu defendeu um sistema heliocêntrico de Copérnico, utilizando argumentos baseados em observações feitas com uma pequena luneta. E letra E, as leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Então, lembrando que o modelo geocêntrico é a Terra no centro do universo e heliocêntrico seria o Sol no centro do universo. Bom, de todos esses cientistas aí, Aristóteles, Arquimedes, Ptolomeu, Galileu e Kepler, o único que realmente não estudou astronomia, né, não deu contribuição para a astronomia, foi o grego Arquimedes. Né? Ele, na realidade, ele estudou aí o princípio do empuxo, né, que a gente estuda lá em hidrostática. Então, resposta correta aí, letra B. O grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. Essa afirmativa é falsa, né? Arquimedes veio numa época antes de Cristo, sendo que o sistema heliocêntrico foi proposto já aí por volta do século XV ou XVI, mais ou menos, se é a data correta. Mas, então, a resposta correta aí da número 1 é a letra B. Questão 2. Um planeta gravita em torno do Sol, descrevendo a órbita mostrada na figura sem escala. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos A, B e C, D, de mesma extensão, são percorridos nos intervalos de tempo TAB e TCD. O que se pode afirmar sobre os valores desse intervalo de tempo? Justifique citando a lei ou princípio que explicam essa resposta. Então, nós temos aí o planeta orbitando sua trajetória elíptica e o Sol, e os pontos AB, CD. Lembrando que a distância entre os pontos AB aí na trajetória é igual à distância entre os pontos CD. Então vamos lá. Então vamos desenhar as áreas percorridas pelo planeta em torno do Sol em relação aos pontos aí. Então o que eu fiz? Desenhei ali a trajetória lá. Ó. As áreas entre AB, que eu chamei de área A2, e CD, que eu chamei de área 1. Então preste atenção no seguinte, a distância entre AB é a mesma que entre CD. Então a área 1 é igual à área 2? Não. Mas o que tem a ver a área aí com o intervalo de tempo? Então, aqui a gente já estudou lá. Ó. Então, de acordo com a segunda lei de Kepler, o que a segunda lei de Kepler nos diz? Vamos lembrar lá da videoaula. Segunda lei de Kepler, conhecida também como lei das áreas. Né? As áreas varridas pelo vetor posição de um planeta em relação ao centro do Sol são diretamente proporcionais aos respectivos intervalos de tempo gasto. Então, olha só. Você tem um ΔS1 e ΔS2, a área 1 e uma área 2. Se essas áreas forem iguais, a área 1 for igual à área 2, o intervalo de tempo percorreu ΔS1 é igual ao intervalo de tempo percorreu ΔS2, certo? Vale áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Agora é o seguinte, o que nós temos aí é que essas áreas não são iguais. Né? A área 2 é maior que a área 1. Então, olha aí, para termos uma área nas proximidades do planeta de mesma dimensão que uma área na região mais afastada, teremos que ter uma distância maior. Ou seja, a distância entre C e D teria que ser maior que a distância entre A e B para você ter a mesma área e o mesmo intervalo de tempo para percorrer essa distância. Então, como as distâncias são iguais, né, a distância de AB é igual à distância de CD, o planeta irá se mover a uma velocidade menor quando estiver mais afastado do Sol. Certo? Então, como a área é maior, então ele vai desenvolver com uma velocidade menor. Então, como a velocidade entre A e B é menor que a velocidade entre C e D, então o intervalo de tempo para percorrer AB vai ser maior que o CD. Então é essa relação aí baseada na segunda lei de Kepler. Certinho? Questão 3. A força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 22 newtons. Diga qual seria o valor dessa força, supondo que,
Letra A massa da Terra fosse 3 vezes maior. Muito bem, então vamos lembrar aí da lei da gravitação universal de Newton. O que ela nos diz? Que a força de atração entre o Sol e a Terra é igual à constante da gravitação universal G vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra, dividida pelo raio da órbita ao quadrado, a distância entre o Sol e a Terra ao quadrado. Então, muito bem, a gente sabe que esse valor, ele não me deu o valor da massa do Sol, massa da Terra e nem da distância entre eles, mas ele me deu que o valor disso tudo aí é 4 vezes 10 elevado a 22. Muito bem, então o que vai acontecer agora? Se aconteceria se a massa da Terra fosse 3 vezes maior. Então, no lugar do mt, eu vou colocar 3mt, a massa da Terra multiplicada por 3. Então, o que vai acontecer aí? Esse 3 aparecer no meio da minha fração, eu posso jogar ele para frente. Então, vai ficar 3g, massa do Sol, massa da Terra, vezes r ao quadrado. Mas quem que é? G, massa do Sol, vezes massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Ele já me deu esse valor. Ele é 4 vezes 10 a 22. Então, vai ficar 3 vezes 4 vezes 10 a 22. 3 vezes 4, 12. Então, se a massa da Terra fosse 3 vezes maior, essa força seria 3 vezes maior. Ela seria 12 vezes 10 elevado a 22 newtons. Na letra B, se a massa do Sol fosse 2 vezes menor. Então, agora tem uma situação oposta. Eu vou aumentar a massa, eu vou diminuir. Então, pela lei da gravitação, eu já sei que esse valor vale 4 vezes 10 elevado a 22. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa do Sol e dividir ela por 2. Vai ficar a massa do Sol sobre 2. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar pela fração meio, 1 sobre 2. Então, vai ficar G vezes 1 sobre 2 massa do Sol vezes massa da Terra dividido pelo raio da órbita ao quadrado. A distância entre eles ao quadrado. Esse 1 meio apareceu multiplicando, eu jogo ele para frente. Então, vai ficar 1 meio vezes G, massa do Sol, massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Eu sei que esse valor é 4 vezes 10 é 22. Então, quanto que dá? 4 vezes meio, né? 1 meio vezes 4, é metade de 4. A metade de 4 é 2. 2 vezes 10 elevado a 22 newtons. Então, se a massa do Sol fosse 2 vezes menor, a força também seria 2 vezes menor. E por último aí, se a distância entre o Sol e a Terra, entre a Terra e o Sol, fosse 2 vezes maior. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a distância entre a Terra e o Sol. Então, pela lei da gravitação universal, a mesma coisa. O que eu vou ter agora? No lugar do meu R, eu vou colocar 2R. 2R ao quadrado, porque eu estou dobrando a distância entre a Terra e o Sol. Então, o que eu sei? Que 2 ao quadrado vale 4. E R ao quadrado é R ao quadrado. Então, observa que agora apareceu OK na frente. Na frente não, perdão, dentro dessa equação. Apareceu um 4 no denominador. Então, eu vou pegar e vou jogar esse 1/4 para fora. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1/4 vezes o valor ali, GMSMT sobre R ao quadrado, que eu sei que vale 4 vezes 10 elevado a 22. Então, 1/4 de 4 eu sei que vale 1, porque 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, isso vai dar 1 vezes 10 elevado a 22 newtons. Então, o que aconteceu quando eu dobrei a distância entre a Terra e o Sol? No que eu dobrei, a minha força ficou 4 vezes menor. Mas por que ela fica 4 vezes menor? Porque a distância a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobro a distância, 2 ao quadrado, 4. Então, ela vai ficar 4 vezes menor. Lembra disso daí que a gente vai precisar para resolver a próxima questão. Olha ela aí. Questão 4. Marca a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Letra A. A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Isso daí é falso, porque ela é uma constante. Se ela é constante, ela vale para todo mundo. Letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. D. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre os corpos é alterando a distância entre eles. E letra E. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Eu não falei de uma por uma, porque a gente vai usar tanto a B, C, D e E na lei da gravitação universal de Newton, que é essa daí, ó, que a gente viu lá na última questão. A força entre o Sol e a Terra, por exemplo, é igual à constante da gravitação universal vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado.
Então presta atenção no seguinte, a minha distância está ao quadrado. Então a única forma de eu alterar o valor da força é mexendo na distância? Não, eu posso alterar a massa também. Se eu alterar a massa, também vai acontecer. Então dentro desse daí, qual seria a resposta correta? Vamos ver a letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. É falsa, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Então a B também é falsa. Letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Foi o que aconteceu na letra C da questão 3. A gente dobrou a distância, a força ficou 4 vezes menor. Então, se eu triplicar a distância, 3 ao quadrado, 9. A força vai ficar 9 vezes menor. Então, por enquanto, a resposta correta é a letra C. A letra D. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles. A gente viu que é falso. A gente pode mudar também a massa dos corpos envolvidos. E na letra E, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor. É falso, como a gente viu, vai ser 9 vezes menor. Então a resposta correta aí da questão 4 é a letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Questão 4, resposta é a letra C. E por último, aí um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio R de sua órbita. O que vai acontecer com o raio? Se a gente dobrar a massa do satélite, o raio diminui pela metade, vai permanecer inalterado, vai aumentar para 2 vezes o valor anterior, vai diminuir para 1/4 ou vai quadruplicar. A, B, C, D, ou E. Então, muito bem, vamos lembrar também da nossa videoaula, movimento de satélites, né? Então, a determinação da velocidade orbital. A gente igualou a força gravitacional com a força centrípeta, né? Então, a velocidade orbital de um satélite em equilíbrio, seja ele artificial ou natural, né, como a Lua, é dado por essa equação aí, né? Então, força gravitacional G, massa do planeta vezes massa do satélite dividido pelo raio da órbita ao quadrado, que é igual a força centrípeta. Massa do satélite vezes a velocidade ao quadrado sobre R. Massa do satélite à esquerda com massa do satélite à direita, corta. E raio ao quadrado à esquerda com raio à direita, corta, sobra um raio aí à esquerda. Então, G, constante universal, vezes m, massa do planeta, dividido pelo raio da órbita, igual a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade vai ser a raiz da constante da gravitação universal, vezes a massa do planeta, dividida pelo raio da órbita. Então, nessa equação, a gente está vendo que a velocidade do satélite, né, ela é em metros por segundo, G é a constante da gravitação universal e m é a massa do planeta. E R é o raio da órbita. Então, a gente pode perceber aí que todas essas variáveis não vai depender da massa do satélite, né? Na segunda linha a gente cortou essa massa. Então vai depender apenas da massa do planeta. Então, se a massa do satélite fosse duplicada, a sua órbita permaneceria inalterada. Então, se a gente alterar a massa, o raio da órbita permanece inalterado. Então, questão 5, resposta é a letra B, permanece inalterada. Então, muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo aí com seus coleguinhas da escola. Então, terminamos aqui essa videoaula. Até a próxima, pessoal. Então, forte abraço. Valeu!